Mas tem uma coisa em Marighella que me impressiona muito, que você estava falando, né, de um cara estudioso, de uma pessoa que conseguiu sínteses, e eu concordo imensamente. Você foi falando, vai passando um filme de tudo que eu ouvi e li, e tenho, e guardo nessas minhas memórias. Mas, Eduardo, tem uma coisa de Marighella que me impressiona, que é o gostar de gente. Assim. Ele gosta de gente. Então, acho que ele perseguiu algumas coisas pelo desejo que ele tinha de encontrar as pessoas. Vocês vão ver o filme, não vou contar, e tem ali uma... Eu faço uma mini participação, e aquela mini é um flash, é um cacho, gente, assim, e já passou, mas eu acho que tem muito da síntese do que eu sinto por Marighella, não vou dar o spoiler, e sinto dele por ele. E acho que o oposto da ignorância, né, do ignorar ou não, é a falta de perseguição do desejo do encontro com o outro. E eu acho que Marighella perseguiu o encontro com o outro, perseguiu, amou o Brasil, perseguiu os encontros, perseguiu as respostas. Ele não se conformou, não se aquietou, ou conseguiu síntese em momentos encruzilhada, porque ele perseguiu. Ele perseguiu as respostas porque ele tinha um interesse em transformação. Então, acho que o antônimo, né, do ignorar é fazer corpo com, né? Porque a ignorância ela tem a relação com o afastamento, né? Eu me afasto do problema, né? Eu me afasto da questão. E o saber, né, eu faço corpo, né, com o outro na perseguição das saídas. E a sua fala foi me mobilizando porque é exatamente isso que eu sinto por Marighella. Meu pai tem uma coisa que ele foi a primeira vez no morro, imagina o morro do Rio de Janeiro se formando, ele vai no morro hoje, que a gente conhece tudo, Marighella indo no morro lá, levar as palavras de justiça social contra a pobreza, um monte de papo comunista. E meu pai disse que ele voltou do morro e falou assim, meu filho, a galera lá é muito feliz, né? Então, isso que é uma obviedade para a gente, que não é a pobreza que gera infelicidade, né? Marighella descobrindo, né, essa dimensão, e tudo para ele era uma grande conquista, era um grande encontro, era uma grande, né, um saque, né? Pô, e meu pai ri muito dessas coisas que hoje são muito nítidas, óbvias e tal. Mas falando, né, qual a grande contribuição? Minha gente, é difícil dizer grande contribuição. A gente está aqui para jogo, para dar todas as contribuições. Mas eu ouvi muitas coisas. Primeiro porque eu tenho realmente essa convicção que a cultura pode muito. Eu acho que a gente vai enfrentar uma disputa pelo meio ambiente. Eu acho que tem muitas tarefas contemporâneas no nosso horizonte. E eu acho que a agenda feminista, a agenda antirracista, a agenda da cultura, a agenda do meio ambiente, a questão ambiental, a questão do bem viver, a questão... Aí a gente poderia falar aqui mil hipóteses e fazer já um programa de governo, né? Vamos lá, abrir o programa. Mas eu acho que tem uma coisa que eu queria fazer uma síntese, que além dessa pesquisa e esse desejo de estar com as pessoas, eu me sinto muito Marighella nesse sentido, mas recentemente eu ouvi uma coisa, eu fui para uma reunião com uma companheira, era uma reunião bem fechada, era uma reunião bem pequena, não era assim partido, nada. E a pessoa fez assim, nossa Maria, você é intransigente. Aí ela fez assim, não, desculpe, né, como intransigência como uma coisa ruim. Ela se desculpou. Aí ela ficou tentando achar as palavras, né? Tentando, porque ela não queria depor contra mim, né? Intransigência nesse sentido. Aí eu mesma respondi, aí eu falei para ela, acho que você está falando que eu tenho pautas inegociáveis. E na hora que eu falei para ela, eu achei isso muito... essa agenda, acho, sabe, Eduardo, que o Brasil já não aguenta mais negociar com o inegociável. E eu acho que essa tem que ser um horizonte. Assim. Eu não negocio com o inegociável. Então, negociar faz parte da política, né? Então, toda política ela se dá numa mesa, né? Num tabuleiro em que o diálogo ele é premente e que, obviamente, você precisa ceder, que você precisa incorporar, encontrar saídas nos nós, ou seja, criar consenso no dissenso. Então, tudo isso é parte, é muito próprio da política. Você pode, eventualmente, apoiar algo
para conquistar ali adiante, você pode ceder, isso tudo é normal, a gente não pode achar que a política é algo da ordem só do sublime, né? Faz parte do sublime da política encontrar o dissenso, né? As saídas nesse campo. Mas algo que as pessoas querem lidar, que é eu não negocio com o inegociável. E isso para mim, muito... tem sido cada vez mais visível, sabe? A gente vai percebendo que é inegociável e que tem gente nossa, muitas vezes, negociando o nosso futuro. E acho que falar disso é uma coisa importante hoje. Eu vivo dizendo aqui para as minhas filhas, né? Eu fui casado 7 anos com Marielle. E a filha dela me trata como pai. Para mim, ela é minha filha, né, a Luiara, que não é minha filha biológica. Eu só tenho uma filha biológica. E vivo dizendo para ela, olha, o contrário do amor é o poder. O contrário do amor não é o ódio. Quem acha que tem poder sobre o outro, impõe, sem o outro fazer parte daquilo que está sendo criado. E você já traz uma inspiração coletiva de uma inteligência que pode mudar esse mundo. E isso me alegra muito. Eu fiquei muito feliz com a tua eleição e fico muito feliz de você estar chegando junto com o Pavio e trazer essas contribuições. Eu só não vou ficar mais porque eu não aguento. A minha perna sucumbe por causa da esclerose múltipla, mas se fosse pela minha vontade, eu não sairia daqui tão cedo. Querido. Só falar uma coisinha para o Edu. Edu, se você quiser ficar só ouvindo, o Clóvis tem como colocar você numa salinha, aí você fica só ouvindo, não precisa participar. Nada. Não, depois eu ouço. E depois eu pergunto a ela. Bom, Edu, obrigado. Maria, a gente, até o Eduardo lembrou, né? Quando ele fala de Marielle, a gente, na última edição, entrevistou a irmã dela, a Aniele, né? E teve um momento que a gente conversou com ela sobre a questão de se ela tinha, porque ela quer dizer, ela tinha uma vida, né, com o assassinato de Marielle, ela acaba assumindo um papel político, né, que, enfim, não estava muito, claro, ela nunca foi alienada e tal, mas um papel político ela não tinha, né, na vida dela. Como é que foi para você? Porque aí a gente perguntou, né, se ela tinha, né, em algum momento estava no projeto de vida dela assumir a política eleitoral, né? A política mais, enfim, institucional, justamente nessa perspectiva de defender legado de Marielle e tal. E como é que foi para você isso, né? Você como uma ativista cultural, como você falou primeiro, depois gestora cultural, inclusive no governo da Bahia, né? E essa passagem, porque você se filiou, estava vendo, se filiou em fevereiro de 2020, né? Isso, agora, recentemente. E aí foi candidata no final do ano. Como é que foi essa decisão? Como é que foi esse processo, né? Assim, teve um pouco do teu avô nessa história também? Como é que foi isso? Olha, Álvaro, eu sempre digo que eu não tive vida fora da política, né? Então, é muito difícil para alguém nascida naquele contexto que eu nasci, o que eu vivi. Eu contei um pouco, né? Então, meu pai foi deputado. Então, nunca tive vida, não me sinto tendo vida fora da política. Mas, por óbvio, eu vivi um contexto de muitas violências e nunca me imaginei assumindo um cargo eletivo. Então, meu pai foi deputado. O tempo que meu pai foi deputado foi um momento péssimo, horrível, né? Então, de ausência, de afastamentos, de a minha casa muito invadida, assediada, a nossa vida privada com muitas dificuldades, então muitas perdas. A cada fim de eleição era um terreno que era rifado, era um não sei o que conseguia hoje, era muita... Então aquilo para mim era muito duro, violento. Então, ainda que nós entendêssemos toda a importância de cada contexto, eu estudei numa escola, né, que tinha uma orientação política muito forte, nós participávamos ativamente, havia uma atração e uma rejeição, né? Então, isso muito, e como eu falo, eu encontrei na arte, nas artes, na cultura, na atividade cultural, um jeito de expressar a minha própria ação política, né? E aí eu digo que eu tenho duas grandes tradições, né? A ancestralidade política, porque vem de uma dimensão de luta e ancestralidade, e um fundamento arte, que é algo que eu trago em mim, que eu
né, que eu não pego emprestado de ninguém, que é a afirmação da minha própria identidade, da minha singularidade. E eu encontrei na gestão pública, né, o encontro dessas duas tradições, e isso me fez pô, aqui, me encontrei, né? Agora eu tô aqui, tô nisso, e aqui é um lugar imbatível, né, para mim. E eu segui nesse campo, né, de encontro da política e da arte através da gestão e de pensar as políticas públicas para a cultura, entender as políticas públicas para a cultura nesse lugar de centro de disputa de uma sociedade, e tava indo, gente, tava achando que eu tava arrasando, que eu tava mandando super bem, até que veio o golpe, e é óbvio, não dá para dizer assim, eu nunca pensei nisso, né? Não é. Isso sempre esteve à espreita. As pessoas sempre me perguntaram, e aí, Maria, você nunca vai se candidatar, nunca vai estar colocada para um cargo eletivo? E eu falo, não, eu tô ótima aqui, eu acho que meu papel é esse, tá? Eu sou uma atriz, eu sou uma gestora, eu sou uma ativista, eu sou não sei o quê. Até que vem um golpe, gente. A 16 é um golpe, nós precisamos falar desse golpe diariamente. E a cena da admissibilidade do impeachment, aquele 17 de abril de 2016, para mim é uma peça da história. É uma peça que daqui a anos a gente vai ter que voltar a ela para contar para o Brasil o que aconteceu em 16. Aquela cena daqueles votos, Deus, a família, propriedade, né? Quase família e propriedade de novo. É o marco, né, do patriarcado, do patrimonialismo, do capitalismo, do superconservadorismo, fazendo linha, né, para uma política ultra neoliberal, a ausência de direitos coletivos para direitos, né, para manutenção de privilégios. Então, aquela cena ali foi das coisas mais devastadoras que eu vivi nos últimos tempos. Até no Ustra falaram, né? E aí tem um grande momento, né, que é esse grande momento em que o então deputado Jair Messias Bolsonaro, hoje presidente, dedica o voto dele à Ustra. E não acontece nada. Ele sai do plenário, ele sai do Congresso Nacional, ele sai, né, desse espaço da representação do mesmo jeito que ele entrou. E eu falei, não. Neste momento, nós perdemos tudo. Por isso que eu digo que Bolsonaro, a cada dia ele nos indigna mais, mas ele não me surpreende. Então, a gente não perde a indignação. Eu não perco a indignação com Bolsonaro nenhum dia. Mas eu não consigo me espantar. Porque o primeiro e maior espanto que eu tive com esse homem foi no dia em que ele dedica o seu voto ao torturador da mulher, do sujeito objeto daquele processo de impeachment. E o Brasil não consegue fazer essa análise. O Brasil como nação, o Brasil instituição, o Brasil governo. Primeiro isso, né? Ou seja, ele dá o voto chamando o torturador, gente, o torturador da mulher. Gente, independente de responsabilidade, naquele momento o Brasil rasga as cartas de todas as convenções dos quais o Brasil é signatário, né? Em todos os tratados de proteção aos direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, ou seja, ele é responsável por cumprir aqueles protocolos colocados ali na carta, e aquele homem sai ileso. E do ponto de vista pessoal e político, Ustra é o homem, né? O coronel Brilhante Ustra, ele é responsável pela Operação Radar. A Operação Radar no Brasil é a operação que ali no ano de 1975, 75, gente, prendeu comunistas, lideranças sindicais, lideranças comunistas, lideranças jornalistas, ou seja, o próprio Herzog é morto na Operação Radar, comandada pelo Ustra. O que foi a Operação Radar? A operação é uma ação, a ditadura, né, os órgãos de ditadura sabiam que a abertura, né, aquela lenta e gradual, seria irreversível,